A inteligência artificial está evoluindo mais rápido do que nunca e a singularidade está próxima. Pessoal, hoje nós vamos explorar um tema que pode revolucionar completamente o nosso futuro: a inteligência artificial, mais especificamente o conceito de singularidade. Você já se perguntou até que ponto a inteligência artificial pode transformar as nossas vidas? Ou o que aconteceria se máquinas superinteligentes começassem a tomar decisões por nós? Essas são apenas algumas das questões intrigantes que vamos abordar no vídeo de hoje. Prepara-se porque o futuro que estamos prestes a discutir pode ser tanto emocionante quanto assustador, e a forma como lidaremos com isso vai definir o rumo da nossa sociedade nos próximos anos. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você acha que a inteligência artificial vai ajudar a humanidade a progredir ou se pode acabar sendo um risco para todos nós. Estou curioso para saber como vocês enxergam esse futuro. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Vamos continuar. A história da nossa civilização está passando por uma grande transformação. As antigas narrativas estão se desfazendo e parece que o nosso futuro mudou de rumo. A inteligência artificial já ultrapassou os limites da nossa criatividade e intuição, provocando desafios inéditos que a gente nunca imaginou. As ameaças à humanidade, como guerras e a própria tecnologia moderna, são enormes, mas o impacto da IA pode ser ainda maior. Um exemplo é a desinformação em massa. A IA já demonstrou que pode criar falsas acusações e até inventar histórias para justificar essas mentiras. Mas até onde isso pode chegar? Recentemente, o ChatGPT foi responsável por inventar um caso de assédio envolvendo um professor real, inclusive fabricando uma notícia falsa no Washington Post para sustentar a acusação. Esse tipo de erro levanta preocupações muito sérias. Além disso, a IA pode gerar recomendações baseadas em preconceitos, como sugerir carreiras baseadas em estereótipos de gênero. E não para por aí. Existe até o temor que a IA possa ser usada para criar armas químicas em pouco tempo. Com o avanço de sistemas como o AutoGPT, que conseguem coordenar ações em grande escala, é urgente pensar em como limitar esses riscos. Qual será o próximo passo para controlar essa situação? Para enfrentar esses desafios, precisamos de uma nova abordagem técnica e uma estrutura de governança global. No lado técnico, a IA hoje é dividida entre sistemas simbólicos e redes neurais, cada um com as suas vantagens. Mas para criar sistemas de IA verdadeiramente confiáveis, será necessário combinar essas abordagens. No campo da governança, seria ideal uma organização internacional dedicada à IA, semelhante a uma agência global que regule o uso da tecnologia e conduza pesquisas para garantir sua segurança. Só assim conseguiremos proteger a sociedade de riscos iminentes. Há alguns anos, um vídeo de duas IAs conversando viralizou na internet. No início, o diálogo era confuso, mas logo a conversa tomou um rumo filosófico quando uma das IAs perguntou à outra se acreditava em Deus. Isso nos faz pensar: até onde a IA pode ir? Essas interações mostram que, embora a IA tenha sido criada para nos ajudar, podemos nos tornar dependentes dela para conhecimento e validação. Será que estamos prontos para lidar com essa nova dinâmica? A singularidade tecnológica é um conceito que aparece em várias áreas, incluindo a robótica. Quando falamos de robôs, sempre pensamos em máquinas altamente avançadas que podem realizar diversas tarefas. Mas você sabia que, em alguns casos, essas máquinas podem enfrentar limitações graves? Um exemplo disso é o que chamamos de singularidade em robótica, uma condição em que os movimentos de um braço robótico, por exemplo, ficam bloqueados ou descontrolados, o que pode paralisar a máquina.
E o mais interessante é que isso pode ser um reflexo do que podemos esperar da evolução da inteligência artificial. Singularidade na robótica acontece quando dois ou mais eixos de um robô ficam alinhados, impedindo que ele continue sua tarefa. Imagine um braço robótico preso em uma posição porque os seus movimentos não foram programados corretamente. Isso pode ser só um pequeno sinal do que nos espera com a singularidade em IA, uma era de crescimento irreversível e desenfreado que pode mudar completamente a civilização humana. E se esses sistemas avançarem a ponto de superarem as nossas capacidades cognitivas e funcionais, seria esse o último grande avanço da humanidade? Existem três fatores que impulsionam essas mudanças tecnológicas. O primeiro é o aumento constante do poder de processamento. A cada 2 anos, a capacidade dos circuitos integrados dobra, tornando o hardware mais poderoso e permitindo que máquinas identifiquem padrões em grandes quantidades de dados. O segundo fator é a quantidade de dados disponíveis graças à internet das coisas, IoT, que conecta praticamente tudo ao nosso redor. Por fim, o terceiro fator é o avanço no treinamento de máquinas, que agora podem aprender sozinhas sem precisar de tanta intervenção humana. Diante de tanto progresso, a pergunta que fica é: até onde essa revolução tecnológica pode nos levar? Com o avanço dessas máquinas inteligentes, podemos chegar a um ponto em que elas se auto-aperfeiçoam, criando tecnologias ainda mais poderosas. Isso pode trazer uma série de benefícios, como novas soluções em áreas como saúde, energia, transporte. No entanto, existe também um risco considerável. O que acontece se essas máquinas se voltarem contra nós? Estamos preparados para lidar com esse tipo de ameaça? Afinal, a singularidade pode tanto nos levar a uma era de riqueza sem precedentes, quanto provocar desastres que nem conseguimos imaginar. De qualquer forma, ainda é difícil prever se a singularidade realmente acontecerá e como ela afetará a humanidade. Será que ela vai permitir que nos fundamos com as máquinas e alcancemos capacidades inimagináveis? Ou seremos dominados por robôs e sistemas de IA sem qualquer controle? Cientistas como Stephen Hawking e figuras como Elon Musk já expressaram preocupações sobre os impactos negativos dessa transformação, enquanto outros acreditam que isso pode ser uma oportunidade para evoluirmos em parceria com a tecnologia. O que sabemos é que estamos no início dessa jornada e o futuro da inteligência artificial promete ser cheio de surpresas. O principal problema com os sistemas de redes neurais atuais é que o conhecimento representado neles se baseia em estatísticas sobre palavras específicas, quando, na verdade, o que seria mais útil são estatísticas sobre as relações entre entidades no mundo real. Isso significa que o conhecimento está sendo representado no nível errado, criando uma lacuna enorme a ser superada. Por exemplo, imagine alguém perguntando sobre o presidente mais pesado dos Estados Unidos. Em vez de dar uma resposta simples, com base em registros históricos, o sistema confunde a questão com uma explicação complexa e desnecessária, discutindo como o peso é algo pessoal e inadequado de se comentar. Esse erro é um exemplo de como sistemas de IA podem ser excessivamente cautelosos em alguns tópicos, ao invés de fornecer respostas diretas e baseadas em fatos. Outro exemplo curioso é quando o sistema foi questionado sobre um presidente hipotético de 2,13 metros de altura. A resposta foi incorreta, afirmando que já existiram presidentes de todas as alturas, o que não é verdade. Esse tipo de erro revela a limitação da IA em lidar com fatos concretos, especialmente em questões onde a lógica é direta. Isso levanta uma questão importante. Até que ponto podemos confiar nas respostas geradas por inteligência artificial quando ela não consegue lidar com informações simples?
Recentemente, Sundar Pichai, CEO do Google, sugeriu a criação de uma governança global da IA, citando a importância dessa tecnologia para a segurança nacional. Ele reconheceu que a tecnologia estará disponível para muitos países e que, com o tempo, será necessário desenvolver estruturas globais para regular seu uso. Isso mostra que até as empresas de tecnologia estão começando a perceber a necessidade de regulação. A inteligência artificial vai se tornar mais inteligente do que os humanos em algum ponto? O que achamos de AGI ou inteligência artificial geral é a ideia de treinar uma IA para fazer qualquer coisa que uma pessoa faria. Embora a AGI ainda não exista, já temos uma noção do impacto que ela pode ter. Quando chegar, sem dúvida, influenciará todos os aspectos da vida humana e da sociedade. Um bom exemplo é a área de saúde. Imagina ter uma IA com acesso a todo o conhecimento médico já registrado. Seria como um médico com bilhões de horas de experiência clínica, disponível 24 horas por dia a um custo muito menor. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas essa tecnologia pode ir muito além. Na área da saúde, por exemplo, hoje enfrentamos longas filas para atendimento e muitas vezes os médicos humanos não conseguem acompanhar a quantidade de informações médicas disponíveis. Agora, imagine um médico AGI que conhece todos os tratamentos, não se cansa e é acessível para qualquer pessoa a qualquer momento. Isso revolucionaria o cuidado com a saúde, do mesmo jeito que a odontologia avançou desde o século XVI, quando os métodos eram rudimentares. No entanto, para cada uso positivo dessa tecnologia, também existem riscos. A questão é que, além de fazer tarefas humanas, uma AGI seria capaz de se auto-aperfeiçoar, criando versões mais avançadas de si mesma. Isso traz um risco. E se uma AGI decidisse agir contra nossos interesses, o temor é que, se ela se tornar muito poderosa, pode sair do controle. E não estamos falando apenas de teorias distantes. Vários laboratórios ao redor do mundo estão trabalhando em projetos semelhantes e nem todos podem seguir as diretrizes de segurança adequadas. Isso levanta uma pergunta importante: como podemos garantir que o desenvolvimento da AGI seja seguro e benéfico? Por outro lado, à medida que a AGI evolui, ela também pode acelerar avanços em várias áreas, como a física, a biologia e até na busca por fusão nuclear, algo que cientistas têm tentado alcançar há décadas. Com a ajuda da IA, isso poderia se tornar realidade, transformando a maneira como geramos energia. No entanto, mesmo com todo o progresso que a singularidade tecnológica promete, algumas questões ainda podem permanecer fora do alcance da inteligência artificial, como a compreensão da consciência humana. Será que máquinas algum dia conseguirão compreender a verdadeira essência da mente humana? Outro ponto de debate é o conceito de upload da mente, a ideia de transferir a consciência humana para um formato digital. Embora atraente para alguns, isso levanta várias questões éticas e filosóficas. Se conseguimos replicar a mente de uma pessoa digitalmente, será que essa cópia pode ser considerada a mesma pessoa? Ou seria apenas uma simulação? Essas são perguntas que, por enquanto, permanecem sem resposta, mas à medida que avançamos no desenvolvimento da AGI, essas questões se tornam cada vez mais relevantes. O impacto da AGI também será sentido no mercado de trabalho. Muitas das ocupações, como conhecemos hoje, se tornarão obsoletas, já que a IA superará os humanos em praticamente todas as tarefas cognitivas. Isso nos força a repensar a ideia de trabalho, sucesso e propósito na vida. Talvez em um futuro com a AGI, os humanos se dediquem mais à criatividade e à exploração, deixando as atividades mecânicas e repetitivas para as máquinas. As escolas, por exemplo, podem mudar completamente, focando nas habilidades e interesses de cada aluno de forma personalizada, algo que o sistema educacional tradicional
não consegue fazer. À medida que as ocupações se tornarem menos centrais em nossas vidas, é provável que novas instituições sociais surjam. Casas multirregionais, comunidades de co-living e ecovilas podem se tornar mais comuns, já que as pessoas buscarão novas formas de conexão e significado. O foco pode passar de sucesso econômico para realização pessoal e conexão social, priorizando a busca pela felicidade em vez de acumulação de riqueza. Mas será que isso realmente nos trará um futuro mais brilhante? A singularidade tecnológica promete muitas oportunidades, mas também traz enormes riscos. Um dos maiores desafios é a criação e o controle da inteligência artificial. À medida que a IA se torna mais poderosa, o risco de seu uso indevido cresce bastante. Existem duas grandes preocupações: perder o controle da IA, o que poderia levar a uma catástrofe, e permitir que as pessoas erradas controlem essa tecnologia, o que poderia resultar em opressão. Manter a IA sob controle humano, à medida que se torna mais independente, é uma tarefa difícil, e quanto mais a IA avança, maior a chance de ela agir de maneiras incompatíveis com os valores humanos. Apesar dos esforços para criar regulamentações mais rígidas, governar a IA não é simples. O ritmo acelerado do desenvolvimento dessa tecnologia torna difícil para os reguladores acompanharem, e aplicar essas regras globalmente é ainda mais complicado. Outro problema sério é como os benefícios da IA serão distribuídos. Será que todos terão acesso aos avanços da singularidade, ou eles serão concentrados nas mãos dos mais ricos e poderosos? Se a história nos ensinou algo, é que quando os recursos são escassos, quem tem poder tende a acumular ainda mais, muitas vezes às custas dos outros. Se a inteligência artificial criar uma sociedade onde a concentração de recursos e dinheiro for ainda maior, a desigualdade social pode aumentar. As empresas, por natureza, buscam lucro, e há risco de que a IA seja usado para maximizar os ganhos, prejudicando os trabalhadores e a sociedade como um todo. Podemos imaginar um futuro em que as corporações sejam mais poderosas do que nunca, com a IA permitindo que funcionem com a mínima interação humana. Além disso, o desenvolvimento da IA faz parte de um cenário global mais amplo, que inclui tensões geopolíticas, diferenças culturais e o risco de conflitos. As decisões das nações em colaborar ou competir no desenvolvimento da IA terão um impacto gigantesco nos nossos futuros. Film in which technology and robots supplant human labor, numerous prestigious scientific organizations have fiercely opposed technological singularity. E a violência, especialmente entre as grandes potências mundiais. A ameaça de uma corrida armamentista com a IA é real, e as consequências podem ser bastante sérias. Alguns especialistas acreditam que podemos evoluir para uma forma de governança global, com a IA desempenhando um papel importante nas decisões. No entanto, isso não acontecerá da noite para o dia. Barreiras culturais, linguísticas e históricas precisam ser resolvidas antes de qualquer tipo de administração global ser estabelecida. Enquanto isso, é possível que vejamos a criação de alianças regionais, como a União Europeia, para gerenciar o impacto da IA na sociedade. Recentemente, eu tive uma conversa interessante com os meus pais, que estavam refletindo sobre as mudanças incríveis que ocorreram nas últimas décadas. Olhando para os avanços tecnológicos ao longo dos séculos, como o arado, o trem a vapor, o telefone e o computador pessoal, fica claro que o ritmo da inovação está acelerando. Hoje, o intervalo entre essas grandes descobertas está ficando cada vez menor. As transformações tecnológicas nas últimas décadas são impressionantes, e quando pensamos em quantos avanços nos últimos 10 a 15 anos, é de se perguntar o que o futuro nos reserva. Essa aceleração tecnológica é exponencial.
Tome como exemplo o smartphone no seu bolso. Ele é, na verdade, um supercomputador. Se voltássemos apenas 20 anos, a capacidade de processamento do seu celular seria equivalente a um supercomputador que ocupava salas inteiras e custava milhões de dólares. Esse crescimento exponencial é difícil de entender porque o nosso cérebro está programado para pensar de forma linear, não exponencial. O projeto do genoma humano é um ótimo exemplo disso. Em 1990, quando foi iniciado, muitos acreditavam que levaria séculos para ser concluído, mas, graças ao avanço exponencial, ele foi finalizado em 2003. Bill Gates resume essa ideia de maneira brilhante. Tendemos a superestimar o que acontecerá nos próximos 2 anos e subestimar o que pode mudar em 10 anos. Isso vale não apenas para a tecnologia, mas para o progresso em geral. Quando pensamos na singularidade tecnológica, a ideia de compreensão do tempo se torna ainda mais intrigante. O que acontecerá quando as mudanças que levaram séculos acontecerem em apenas alguns anos ou até mesmo em alguns dias? A ideia da singularidade tecnológica proposta por John von Neumann sugere que o rápido avanço da tecnologia pode mudar completamente a trajetória da humanidade. Se essa mudança ocorrer, pode ser o início de uma nova era, mas também pode trazer consequências negativas, como a instabilidade social e ameaças à democracia. Mesmo que a singularidade ainda seja apenas uma teoria, o simples fato de ser possível já é motivo para começarmos a discutir isso agora. Vivemos tempos extraordinários e fico ansioso para ver como o futuro se desenrolará para as próximas gerações. Depois de refletir sobre tudo o que falamos, na minha opinião, fica claro que estamos à beira de um futuro extraordinário, mas também repleto de desafios. A inteligência artificial, especialmente com o potencial da AGI, pode transformar todos os aspectos da nossa vida, desde a saúde até o mercado de trabalho. No entanto, o que mais me chama a atenção é como esse avanço tecnológico nos força a repensar nosso papel no mundo e a relação que teremos com essas novas máquinas inteligentes. A singularidade tecnológica promete grandes benefícios, mas traz também riscos imensos, como a concentração de poder e a perda de controle sobre a IA. E vocês, o que acham? Será que estamos prontos para abraçar essas mudanças ou deveríamos ser mais cautelosos? Deixe suas opiniões nos comentários, estou curioso para saber como vocês enxergam esse futuro. Esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharam interessante a notícia, curtam, compartilhem e se inscrevam.